Oiê, tudo bem com você? Gente, primeira coisa que eu quero te convidar a se inscrever nesse canal. E se esse conteúdo for relevante para você, então encaminhe para os seus amigos. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e bora lá, vamos começar esse vídeo. Gente, hoje eu vim falar de um dos maiores medos que as pessoas têm, que é o medo de falar em público. Você já imaginou aí, você sabia que a Paula, eu já morri de medo de falar em público? Que isso me causava um certo pânico, um terror, um pavor, assim, que vocês não têm ideia. Eu na escola, por exemplo, eu não conseguia apresentar trabalho lá na frente, sabe? Se tivesse lá, que eu falar na frente da sala inteira, gente, eu começava a rir, eu não conseguia. Enfim, e isso, gente, não é que você tem medo de falar em público, tá? Entenda uma coisa, na verdade, você fica preocupado, tá? Com o que as pessoas vão pensar a seu respeito. E é isso que te trava, tá? Não é que você tem medo. Gente, ninguém vai lá, vai te bater, você tá lá falando uma coisa interessante e alguém vai vir e vai te bater e vai, sei lá, vai acontecer alguma coisa. Não é isso, você tem medo do que as outras pessoas estão pensando a seu respeito. Você tá pensando assim, nossa, mas vão me criticar, poxa, vão falar que eu sou ridícula, vão falar isso, vão falar aquilo, nossa, eu não vou ficar triste, eu vou ficar apavorada, né? Então, isso ocorre, gente, por quê? Porque em algum momento lá na sua infância, alguém, quando você fez, gente, eu tenho um filho, tá? Vai fazer 2 anos agora. E eu cuido muito pra não bloquear meu filho, pra não deixar ele travado com alguma coisa, tá? Porque isso acontece, voltando lá, o porquê da gente sentir isso, né? Sentir essa vergonha, esse medo, né, de falar em público, é porque aconteceu algum episódio ali na sua infância. Por exemplo, meu filho, se ele tiver aqui, tá pulando no sofá. E o que vai acontecer? Se eu falar assim com ele, Pedro, se eu falar assim com ele, Pedro, sai daí, para de fazer isso, para de fazer macaquice, para de fazer palhaçada, sai daí. E isso pode causar nele um sentimento assim, nossa, eu não posso fazer isso, então eu não posso brincar. Será que brincar é errado? Será que... Ou então se chegar alguma visita e eu falar assim, sai daqui, menino. Aqui é conversa de adulto e tal, você não tem nada, sai daqui, essa conversa não é pra você. Então a criança, o que vai acontecer? Quando ela se torna um adulto, ela tem dificuldade em conversar, em chegar para conversar com outras pessoas. Então a Paula, eu me via muito assim. Eu achava que eu tinha medo, que eu tinha vergonha. E na verdade isso é uma preocupação com o que a outra pessoa vai pensar ao seu respeito. Isso é causado por esse motivo, né? De alguém que você ama, alguém que você gosta muito, ter ido lá e falado alguma coisa com você, e isso acabou te bloqueando, te travando ali. E, gente, não tem problema nenhum, tá? Isso acontecer. O que a gente pode fazer agora é, sabendo disso, sabendo o porquê que isso ocorre, que na verdade você não tem medo, né? Essa é a verdade, você não tem medo de falar em público, você não tem medo de estar em frente a uma câmera, você tem medo da crítica, e isso destrói os seus sonhos, isso destrói a vida incrível que você poderia estar vivendo, mas que você está preocupado com o que outra pessoa vai pensar ao seu respeito. Então, se você é aquele tipo de pessoa que tá lá, você quer fazer uma coisa legal e alguém entra na sua mente, então é esse alguém que você precisa trabalhar na sua cabeça, tá? Você tem que fazer aquilo que o seu coração está dizendo, tá? E não aquilo que mas fulano, se eu fizer isso aqui, fulano vai me criticar. Deixe que as pessoas critiquem, né? Seja você, não existe nada mais bonito do que você ser você mesmo. Não existe ninguém como você. Não existe ninguém que fala como você. Não existe que olha o mundo com a percepção que você tem. Então você não é um ser exclusivo. Você é um ser único que Deus criou. Deus te fez imagem e semelhança dele. Você possui uma natureza divina. Então não existe nada mais lindo do que ser você mesmo. Então, decida hoje ser você. Não decida ser... Gente, eu lembro que quando eu era criança, eu pensava assim, eu queria ser igual uma atriz, né? Eu não me lembro agora, mas eu lembro que eu sempre tava querendo ser alguém. Eu lembro que eu gostava das Spice Girls,
Spice Girls, Spice Girls, não sei. Eu lembro que eu gostava das Spice Girls e eu queria muito, sabe? Ser igual àquela cantora. Ah, eu já gostei muito da Daniela Mercury também, eu achava ela linda, maravilhosa. Então eu sempre, quando eu era criança, eu fui ensinada muitas vezes pelas mídias e tal, que era legal ser igual a fulana. Então, desde criança eu queria sempre ser igual a alguém. E eu nunca quis ser igual a Paula. E não tem ninguém igual a Paula. Não existe nada mais lindo do que ser você mesma, tá? Então, se você curtiu esse vídeo, já encaminhe para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas com esse conteúdo, tá bom? Então, olha, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.